Boa tarde, gente, a paz de Cristo. Vamos aqui a mais um vídeo com a ajuda de Papai do Céu, se assim ele quiser nos ajudar. Vamos abordar mais uma vez João capítulo 14, o versículo 2. E sem querer querendo, acabamos por também entrar em 2 aos Coríntios, capítulo 5, do 1 até o 6, assim como 2 Pedro, capítulo 1, verso 13 e 14. Né? E sorrateiramente, 1 Coríntios 15. Por que eu falei dessas referências? Primeiro porque, como eu já fiz 2 vídeos sobre isso, esclarecendo o que é moradas, ali em João 14, 2, aí acabamos por entrar nessa questão, porque ali aquela habitação, aquela morada ali, em João capítulo 14, verso 2, é justamente aquilo que Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 5, verso 2, ou 2 Coríntios capítulo 5, do 1 ao 6. É só você reler os textos que você vai ver que João 14, 2, Jesus está falando ali justamente do nosso corpo, que será uma habitação permanente. Aí a pergunta, habitação de quem? Entendeu? Não seria da alma? Daquelas pessoas que dizem que o corpo, água, é a mesma coisa? Se não, vejamos, vou ler aqui na 2 Coríntios capítulo 5. Se você ler 2 Pedro capítulo 1, verso 13 e 14, você vai ver que Pedro fala da partida dele do tabernáculo. A pergunta primeira que você tem que fazer, o que é tabernáculo? A segunda, onde o povo de Israel, ou a alusão ao que o apóstolo Pedro e Paulo faz a saída deles do Egito e há 40 anos de caminhada até a terra prometida. Aí eu pergunto a vocês, qual é a nossa terra prometida agora, que Paulo fala lá em Gálatas, né? E também o próprio Deus, ele fala lá em Apocalipse capítulo 21, que a nova Jerusalém, ela desce do alto, como uma noiva ataviada para o seu noivo. Amém, gente? Se tiver um pouco complicado, volte o vídeo, assista novamente e releia os textos que foram citados. Opa aqui para 2 Coríntios capítulo 5, a partir do versículo 1. Diz assim: sabemos com efeito que com efeito, se a nossa morada terrestre, esta tenda, no grego, na verdade está assim, a nossa morada terrestre de tenda, na versão de Jerusalém está morada terrestre, esta tenda. Quem é a tenda, gente? Segue o versículo que você vai ver, ó. For destruída, ou for desfeita, ou for desarmada, né? Aí ele diz aqui, ó, teremos no céu um edifício. Que edifício é esse, gente? O problema é que a gente vê o termo, a gente não examina coisa, aí pensa logo casa de pedra, né? Aí teremos no edifício, no céu, obra de Deus, ó, obra de Deus. Atos 10:45, Atos 10:47. Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Mas em João capítulo 14, verso 23, o mesmo verbo, o mesmo termo usado para João 14, 2 é o mesmo que ele usa lá em João 14, 23, para permanecer.
Todo aquele que tem os meus mandamentos e os obedece, esse é o que me ama, será amado por meu Pai, e eu e meu Pai viremos para este e permaneceremos. Na nossa versão está habitaremos. E permaneceremos nele. Nele quem, gente? É na igreja, que nós chamamos hoje de igreja, que nem igreja é, ali é templo? Ou naquele que tem os mandamentos e guarda? Igreja feita de pedra, quem chama de igreja, que não é igreja, é templo. Ela lê alguma coisa? Ela escuta alguma coisa? Ela sabe alguma coisa? Então, sabemos com efeito que se a nossa morada terrestre, esta tenda, for destruída, teremos no céu um edifício, obra de Deus, morada eterna. 1 Coríntios capítulo 15, ele diz o que? A fim de que o que é mortal seja revestido de imortabilidade, e aquilo que é corruptível seja revestido de incorruptibilidade. E assim cumprir-se-á a escritura que diz: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte? Entendeu? A tua vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. Então, gente, entendeu? Morada eterna, não feita por mãos humanas. De novo aqui, ó, morada eterna, não feita por mãos humanas. Em primeiro lugar, se não é feito por mãos humanas, então não é essa igreja que nós chamamos de igreja, que é a casa de Deus. Segundo lugar, está falando aqui que é algo feito por Deus e que temos. Por isso que Jesus disse em João, se lembra que Jesus disse: na casa de meu pai há muitas moradas. Que você pensa que é os cubículozinhos. Ó, na casa de meu pai há. Quer dizer que já existe. Vírgula. Se não fosse assim, eu não vou teria dito, vou preparar lugar, que no grego é uma interrogação. Na nossa versão é que está escrito assim: se não fosse assim, eu vou teria dito, vou preparar lugar. Então, só em você prestar atenção em João capítulo 14, 2, você vai ver que ali já existem essas moradas. Agora o caso é saber que moradas são essas, que tipo de moradas são essas. Entendeu? Aí segue o versículo 2. Tanto assim que gememos pelo desejo ardente de revertir por cima da nossa morada terrestre a nossa habitação celeste. Revestir por cima. Aí você vai para 1 Coríntios, capítulo 15. Isso, gente, requer paciência e leitura, coisa que nós não fazemos. Nós somos apenas frequentadores de igreja e repetidores de pregações. Não somos bereanos, estudantes da palavra. 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do 50. Digo-vos, pois, irmão, a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. A carne e sangue refere-se ao que, gente? O que é, que aqui no versículo diz, se destrói, que se desfaz, que entra em corrupção, que morre e que apodrece. O que é? Os nossos corpos. Digo-vos, pois, que a carne e o sangue, no grego ou no hebraico, não existe a ideia de corpo. O hebraico usa apenas o termo basar, que quer dizer literalmente carne. Por isso que Paulo disse carne e sangue, ou seja, aquilo que constitui o corpo humano, entendeu? Não podem herdar o reino de Deus. Nem a corrupção herdar a incorruptibilidade. Agora vamos saber que morada é aquela que nós temos, não feita por mãos humanas no céu. Versículo 51. Eis que eu vos dou a conhecer um mistério. Nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Num instante, num abrir e fechar de olhos, ao som da trombeta final, sim, a trombeta tocará. Essa trombeta fala do que, gente? 1 Tessalonicense. Quem é que vai vir como trombeta de Deus e com voz como de arcanjo? E os mortos ressuscitarão primeiro, e depois nós que tivemos vivos seremos o quê? Continuaremos. Eis que eu vos dou a conhecer que nem todos morreremos, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Segundo aos Coríntios, que eu li aqui agora, gente, ó.
Tanto assim que gememos, versículo 2, 2 Coríntios 5, tanto assim que gememos pelo desejo ardente de revertir por cima a nossa morada terrestre, ou da nossa morada terrestre, a nossa habitação celeste. Revestir como? O que é isso, gente? Por isso que é que vocês lendo e relendo os textos, analisando, examinando, anotando, conferindo, você vai descobrir que João 14, versículo 2, não está falando de casinhas que estão lá no céu, que alguém fez até música lá no céu. Tem rua de ouro, onde os salvos... Aí vai. Porque queremos basear a interpretação bíblica nas nossas ideias. E não pesquisando para saber o que a própria Bíblia interpreta a si própria. Então, gememos no desejo ardente de revestir por cima da nossa morada terrestre a habitação celeste, o que é possível se não formos achados nus, pois nós que estamos nesta tenda gememos acabrunhado, porque não queremos ser despejados da veste, mas revestir por cima da outra, a fim de que o mortal seja absorvido pela vida. Como é que esse mortal, gente, que é absorvido pela vida, como é que pode João 14, 2 dizer que ali é os cumbículos que tem no céu? Voltemos para 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51. Eis que vos dou a conhecer um mistério, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados, num instante, no abrir e no fechar de olhos, ao som da trombeta final. Sim, a trombeta tocará, os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados, revestidos por cima da nossa habitação celeste. Entendeu? Sim, nós seremos transformados. Com efeito, é necessário que este ser corruptível compare, gente, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50 ao 54. Compare. Aí você tem que pegar aqui, ó, tirar uma cópia. Então copiar a mão, é melhor você copiar a mão, que você copiando, você, ó, fixa na sua cabeça. Não seja preguiçoso. Entendeu? Sim. Com efeito, é necessário que este ser corruptível se revista de incorruptibilidade, e o que esse ser mortal se revesta de imortabilidade, ou seja, daquela habitação celeste não feita por mão humana. Quando, pois, este ser corruptível tiver revestido de incorruptibilidade, e este ser mortal tiver revestido a imortabilidade, então cumpre-se-á a palavra da Escritura: a morte foi absorvida pela vitória. Entendeu, gente? Por isso que Paulo diz aqui: nós gememos acabrunhados. Querendo ardentemente não ser despojado dessa veste. Aqui, ó, da nossa veste, ele usa tenda e veste. Quer dizer, o corpo é a veste ou a tenda, a habitação temporária da alma, que tem uma habitação superior. Assim como os filhos de Israel entraram na terra prometida e começaram a construir ou a conquistar. Ao eles conquistaram as suas cidades, aqueles que conquistaram, que teve boa parte que não conquistaram, eles agora começaram o quê? A construir a sua casa definitiva para permanecerem, se obedecesse a palavra, permanecerem e nunca mais ser arrancado dali. Entendeu? A simbologia: a casa permanente, feita de pedra, e agora a casa permanente, feita, não feita por mão humana, mas feita por Deus, é o corpo eterno. A palavra permanecer ali. Vamos lá agora, para você ter mais algumas fontes de pesquisa. É necessário também que seria bom se aprendesse o grego. Se aprender o grego, nem que seja aprender a ler, seria bom. No dicionário da Paulus Livraria, na página 301, 302, de Carlo Rusconi, nós vemos ali o verbo meno, de onde vem o termo moner. O verbo meno na primeira pessoa, aqui é a primeira pessoa de singular. A ideia desse verbo no sânscrito é temporizar, demorar. Entendeu? Também pode ser como lento ou preguiçoso. No latino, manel quer dizer ficar, permanecer, conforme está escrito em João capítulo 7, versículo 9. João capítulo 7, versículo 9, você lê aí, né?
metaforicamente em 1 Timóteo capítulo 2, verso 15, onde diz: a mulher deve permanecer calada, permanecer. Por isso que a ideia de moné quer dizer permanente, tá como substantivo, permanente. Já em João capítulo 12, 24, quer dizer persistir, continuar a existir. Entendeu? Já em João 12, 34, tem a ideia ali de esperar. Ou não, continuar a existir ou substituir. João 12, 34. Já em Atos, significa esperar. Vamos ver aqui no texto grego essas referências bíblicas. Vamos lá, João capítulo 7, verso 9. João capítulo 7, verso 9. Diz lá: Tauta de eipon autos emene em te Galileia. Estas coisas, porém, dizendo a ele, permaneceu na Galileia. Entendeu? Permanecer, sempre é a ideia de permanecer, de parar. João capítulo 12, 34. João capítulo 12, 34. O texto grego e hebraico, gente, é outra coisa. 12, 34, 24. 12, 24 diz assim: Amen, amen, lego rumi, ean me rococostu situ, peson e pente que aportame, automono menes. Na verdade, digo a vós, se a semente do trigo caindo na terra, não morrer, só permanece. Monomene, só, mono quer dizer só, unicamente, único, como only no grego, ou no inglês. Monomenes, só permanece. Menem, permanece, fica, para. João capítulo 12, 34. Apecritem autor orlo, rumeis acusame ectu nomo roti Christo mene eiston aione. Afirmou por isso a ele o povo: nós ouvimos de dentro da lei que o Cristo mene eiston aionon, permanece para sempre, fica para sempre. Entendeu? Sempre a ideia de permanecer. Só em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 5, que indica esperar. Se alguém espera, ele vai permanecer em algum lugar. Entendeu? O substantivo moné, aqui também em Carlos Rusconi, página 313, o dicionário de Paulo Rusconi, da Paulo Livraria, aqui mostra o substantivo moné, como substantivo deverbativo, lugar, morada, moradia, como está escrito em João capítulo 14, versos 2, na casa do meu pai há muita estadia, há muita morada, há muitos lugares permanentes. Também em João 14, 23, o mesmo termo moné, né? Oi. O mesmo termo moné abra aí João capítulo 14, verso 23, e confira o que é que ele diz. Vamos lá. Apecrine Jesus caiepen autor. Antis agapeme tologomu terese. Cai ropatermu agapese autor. Cai pros autor eleusometa. Cai monen parauto poisometa. Xingou todo, não foi?
Vamos traduzir. Apecrite respondeu isso Jesus, caíeipem, e disse autor a ele, antes, se alguém agapame ama a mim, tu logon a palavra mu de mim, teresse, guarda, conserva, mantém, caí roupater, e o pai mu de mim, HP sei autor, amará a ele, caí pros autor, e junto a ele é o sometar, viremos, caí monen, e permaneceremos para o tu, nele, pois sometar, faremos, permanência nele, faremos, permanência nele, faremos, permanência, aí o termo aqui é morada, porque qual é a ideia de alguém morar em algum lugar? É residir, ficar, ainda que durante o dia ele saia, depois ele retorna para ali, porque ali é a residência fixa da pessoa. Ele não é mais um nômade, não é mais um peregrino forasteiro. O problema é que a gente quer botar nossas ideias em um livro de não sei quanto tempo, de uma cultura completamente diferente. Já o dicionário Vini, veja bem, segura o queixo aí, é um dicionário da CPAD. Nós que somos assembleianos, que temos tanta doutrina completamente diferente do que a Bíblia diz acerca disso e de outras muitas coisas. Dicionário Vini, página 800, da CPAD, está lá o termo morada, monet. Primariamente quer dizer permanência, estada. É cognato de meno, meno é a primeira pessoa do singular né? do verbo, quer dizer eu permaneço, eu fico. Eu permaneço, eu fico. E aí, a ideia do termo é morar ou fixar residência. Mas também, de acordo com o contexto, pode-se dizer parar, permanecer, estacionar. Ou esperar, como está lá em Atos 25, capítulo 20, versículo 5. De onde denota domicílio, residência, habitação, moradia. João capítulo 14, versículo 2 e 23. A palavra não indica absolutamente uma casa, uns cubículos, né? Mas a ideia de permanência. Então, gente, sem pesquisar, a gente vai pegar algumas partes da escritura de difícil compreensão, como Pedro fala lá na sua segunda carta, e aí vamos torcer a escritura, ainda que com boa intenção. E se você ler lá, se eu não me engano, 1 Crônicas capítulo 13 e 1 Crônicas capítulo 15, você vai ver que não é bom a gente ter apenas boa intenção. Romanos capítulo 1, versículo 12, o final do versículo diz que o nosso culto é a lógica. O nosso culto é a lógica, ou seja, você tem que saber o que você está fazendo. Por que foi que Uza morreu? Davi fala isso no capítulo 15 de 1 Crônica. Uza morre em 1 Crônica 13. E no capítulo 15 de 1 Crônicas, Davi fala porque morreu. Entendeu, gente? Não adianta ter boa intenção. Josué pega o livro desta lei, medita nele dia e noite, a fim de que tenhas cuidado de fazer tudo conforme está escrito. E por saber o que está escrito e fazer tudo conforme, que é bem difícil, eu preciso estar meditando, lendo, estudando, pesquisando, para extrair a ideia do texto e não introduzir a minha ideia no texto. Amém? Deus em Cristo continua a abençoar. A paz.